Hoje, talvez mais do que nunca, as mulheres são levadas a acreditar que o silêncio do corpo é sinônimo de ausência, de vazio, de fracasso afetivo. Mas e se fosse exatamente o oposto? E se esse silêncio fosse o primeiro sussurro da alma? Quando uma mulher escolhe, consciente ou inconscientemente, afastar-se dos jogos do desejo e das prisões do afeto superficial, algo mais profundo começa a emergir de seu ser. Não é ausência, é presença. Não é falta, é expansão. Carl Jung diria que toda energia reprimida encontra uma nova forma de se manifestar, e quando o corpo deixa de se distrair com o prazer imediato, a alma finalmente tem espaço para falar. Já se perguntou por que tantas mulheres, após períodos de abstinência, falam de um despertar espiritual inesperado, uma sensibilidade mais aguçada, sonhos mais vívidos, intuições mais precisas? Não é uma coincidência, é um chamado. O corpo, privado do toque externo, começa a voltar-se para dentro, e justamente ali, nesse território antes esquecido, a mulher encontra partes de si mesma que nunca haviam sido vistas, nem por ela, nem por mais ninguém. Não estamos falando apenas de celibato, mas de transmutação, de uma energia que deixa de buscar no outro o que só pode nascer de dentro. A sociedade, condicionada por um modelo de validação sexual constante, teme a mulher que se retira porque ela se torna imprevisível, misteriosa, intocável e, acima de tudo, porque ela começa a ver além dos jogos, além das repetições afetivas, além da máscara de relações que aprisionam mais do que libertam. Jung chamaria isso de encontro com a sombra, um momento em que a mulher deixa de querer ser escolhida e começa a escolher. Ela não ama para ser amada, mas se ama com tal intensidade que dissolve todo o superficial. Existe um tipo de silêncio que não é vazio, é templo, e quando o corpo se cala, é porque a alma está prestes a acender uma luz que perturba. Uma mulher que vive sem sexo e sem relações, longe de estar morta por dentro, pode estar mais viva do que nunca. O que parece ausência é, na verdade, um excesso de presença interior. O que parece solidão é uma comunhão profunda com algo que nenhuma paixão jamais conseguiu tocar. É nesse lugar que se desperta o arquétipo da mulher selvagem, aquela que se reconecta com sua sabedoria ancestral, com seu instinto puro, com um feminino que não precisa de espectadores. Consegue sentir? Este chamado não é para todas. É para aquelas que estão cansadas de negociar sua essência por momentos de falsa conexão. É para aquelas que entenderam que o que realmente desejam não está na cama de ninguém, mas no encontro radical consigo mesmas. E se você chegou até aqui, talvez já esteja mais perto desta jornada do que imagina. O corpo se cala, sim, mas não é fraqueza. É força que se acumula para se transformar em poder. E quando a alma começa a falar, não há como voltar atrás, porque uma mulher que ouviu a própria alma nunca mais aceitará viver no volume baixo de um amor qualquer. Há um momento na vida de cada mulher em que o barulho do mundo se torna insuportável. Não o barulho externo, mas o murmúrio interno de expectativas que não lhe pertencem, desejos que a ensinaram a sentir, afetos impostos como verdades absolutas. E é nesse cansaço profundo, quase invisível aos olhos dos outros, que a jornada de retorno começa. Carl Jung dizia que tudo o que negamos dentro de nós retorna como destino. E talvez seja por isso que quando o corpo decide se calar, não é um fracasso, é um sinal de que algo maior quer emergir. A mulher que começa a se afastar dos impulsos que antes a guiavam, sem compreender ainda totalmente por quê, já está ouvindo um chamado silencioso que não vem da carne, mas da alma. Essa mulher, mesmo sem perceber, começa a sentir uma saudade sem nome. Não é saudade de um homem, de um carinho ou de uma noite intensa. É saudade de si mesma, de um lugar ao qual ainda não chegou, mas que sabe que existe. A abstinência neste contexto não é uma punição, é um portal, e atravessá-lo significa iniciar o que Jung chamava de processo de individuação, um caminho radical em direção à plenitude, onde ela soltará as projeções que fez sobre os outros para finalmente se reconhecer. O vazio que surge não é ausência, é espaço que se prepara para que algo mais autêntico nasça.
É nesse espaço que as lembranças começam a doer de outra forma, não mais como feridas abertas, mas como indícios de uma trama maior. As relações passadas, as noites terminadas em lágrimas, os ciclos repetidos sem explicação, tudo começa a fazer sentido sob uma nova luz, porque a mulher que se cala não está se afastando da vida, mas está reescrevendo sua própria história a partir de um novo ponto de vista. Seu mundo interior começa a observar as emoções como espelhos simbólicos de um inconsciente que sempre lhe falou, mas que o barulho do desejo não lhe permitia ouvir. Aos poucos ela descobre que já não precisa de aplausos nem de confirmações externas, que seu valor não depende do quanto seu corpo é desejado, mas do quanto ela consegue sustentar a presença de sua própria alma em silêncio. É nesse ponto que nasce uma força quase mística, a força da mulher que já não precisa ser escolhida, e é justamente aí que o mundo começa a temê-la, porque não sabe o que fazer com alguém que parou de implorar por amor. Ela se torna completa, e por isso perigosa, para tudo o que ainda vive pela metade. E quando essa mulher começa a perceber que sua energia vital não está adormecida, mas apenas recolhida em si, entra em um estado de consciência novo, um estado em que não há pressa nem necessidade de provar nada, porque o silêncio do corpo não é uma punição, mas uma linguagem. E essa linguagem só pode ser compreendida por quem tem a coragem de habitar a própria profundidade. Jung chamaria isso de uma reconciliação com o inconsciente feminino, uma reconexão com os símbolos antigos enterrados por séculos de repressão. E essa reconciliação não acontece com palavras, mas com a presença. Essa mulher está apenas no início de sua emergência, mas esta jornada não é doce. Instala-se uma inquietação, uma angústia que ninguém vê, mas que corrói por dentro. Quando uma mulher começa a se afastar do desejo imediato, do contato conhecido, da presença de outro corpo ao lado do seu, ela também se afasta de tudo o que uma vez a fazia sentir que pertencia. E o que resta no início é um mal-estar brutal, como se o mundo já não reconhecesse sua existência, como se sua ausência do jogo, do desejo, a tornasse invisível. Jung diria que este é o começo do enfrentamento com a sombra, a parte de si mesma que reprimiu por anos, que viveu se adaptando, sedenta por validação, mas que agora se recusa a continuar fingindo. Nesse ponto, a mulher começa a se perguntar se errou ao se afastar, se está enlouquecendo, se está perdendo tempo, juventude, oportunidades, porque o sistema grita que o tempo da mulher é breve, que ela deve se mover, conquistar, ser desejada, satisfazer expectativas. E, de repente, ela não está mais em nenhum papel. Não é a amante, nem a esposa, nem a musa, nem a namorada. É apenas ela mesma, e isso dói mais do que qualquer abandono. A abstinência agora começa a parecer uma punição, mas não é. É uma prova, uma travessia simbólica que só as almas prontas podem suportar. As tentações emergem, os velhos padrões batem à porta, as velhas vias fáceis reaparecem, tudo parece querer testá-la. E o mais cruel é que ninguém ao seu redor entende o que está acontecendo. As amigas a questionam, os familiares lhe sugerem sair, não se isolar. Mas não é isolamento, é imersão, e nem todos estão prontos para ver alguém mergulhar quando o resto do mundo permanece na superfície. Jung via nisso uma etapa inevitável do processo de individuação. O momento em que o ego se desespera porque está perdendo o controle, e a alma, com delicadeza, começa a tomar o comando. É nessa desesperação silenciosa que muitas desistem, voltam aos velhos padrões, aceitam amores mornos, se convencem de que é melhor ter algo do que nada. Mas a mulher que permanece, mesmo entre lágrimas e dúvidas, é forjada por algo muito maior que ela. Ela é chamada a romper o ciclo, e os ciclos não se rompem com a força, mas com a consciência. A tensão que ela sente não é um erro, mas uma transição. O casulo se aperta antes que a borboleta nasça. E é isso que está acontecendo. Um novo ser está nascendo à luz na escuridão do silêncio. No fundo ela sabe, embora não possa explicar, embora tenha estar sozinha demais, incompreendida demais, profunda demais. Há uma voz que não grita, mas insiste. Uma presença que não se mostra, mas acompanha. E essa presença é o símbolo do arquétipo feminino. A alma que Jung descrevia como a ponte entre a consciência e o mistério. É com ela que a mulher começa a dialogar,
E quanto mais se aprofunda esta conversa interior, mais ela compreende. Seu corpo não está em pausa, está em rito. Um rito que o mundo moderno esqueceu, mas que sua alma sempre soube percorrer. E então algo muda, de forma sutil, quase imperceptível. Começa a florescer uma nova compreensão. O que antes era inquietação, agora se organiza em perguntas mais profundas. Por que eu sempre precisei me sentir desejada para me sentir viva? Por que a ausência do outro me é tão insuportável? O que há em mim que ainda se nutre do olhar alheio para existir? Essas perguntas não chegam como acusações, mas como chaves. Carl Jung nos ensinou que o inconsciente fala através dos símbolos, e talvez o vazio que ela sente não seja falta de afeto, mas a presença simbólica de um chamado a se olhar com mais seriedade. A mulher que se permite esse silêncio começa a notar quantas vezes confundiu desejo com afeto, apego com amor, presença com dedicação. E nesse ponto começa a se recordar, não na versão que foi moldada para agradar, seduzir ou ser aceita, mas na que sempre esteve lá, silenciosa, profunda, instintiva. A mulher selvagem de que Jung falava não é um arquétipo romântico, mas um impulso visceral em direção à autenticidade. E quando ela começa a emergir, todas as relações construídas sobre a carência começam a desmoronar, porque ela já não precisa de correntes, nem de migalhas, nem de promessas vazias. Nesta fase, muitos já não a reconhecem. Parece distante, exigente, imprevisível, mas na verdade ela apenas parou de negociar sua energia. O que antes dava com facilidade, agora exige verdade. O que antes suportava por medo da solidão, agora rejeita por amor à sua própria paz. Jung dizia que a alma se entristece quando vive abaixo do seu potencial, e a mulher que se abstém de vínculos superficiais não está se isolando, está se curando. Está limpando o campo emocional, rompendo contratos invisíveis, dissolvendo nós que a impediam de estar plena. E a verdade começa a doer de outra maneira, porque ela compreende que muitas das relações que teve não foram por amor, mas por medo de não ser amada. Que muitos toques não eram afeto, mas estratégias para evitar o vazio. E essa consciência, por mais dolorosa que seja, é libertadora. Ela entende que não é azar, mas um excesso de esquemas inconscientes, e se afastando deles, pode ter a clareza para rompê-los. O corpo em silêncio agora é testemunha de uma alma em reforma, uma reforma que não se vê, mas que transforma cada coisa. Ela compreende finalmente que essa abstinência tão incompreendida é na verdade um caminho de volta, não para a solidão, mas para a soberania, não para o medo, mas para a lucidez. E essa lucidez tem um preço. Afasta o superficial, filtra o que não vibra na mesma frequência, destrói ilusões cuidadosamente construídas, mas traz consigo um presente que nenhuma relação passageira pode oferecer: a reconexão com sua própria essência. E é então que ela descobre que nunca esteve sozinha. Apenas estava cercada de barulho demais para ouvir o que sua alma sempre tentou lhe dizer. Agora ela não é mais a mesma. Há uma mudança em seu olhar, em sua postura, em sua vibração. O corpo que antes buscava o outro como âncora, agora descansa em si mesma como santuário. A ausência de carícias se torna presença sagrada. A falta de voz externa se transforma em diálogo interior. Jung dizia que toda verdadeira transformação começa no invisível, e é exatamente isso que está acontecendo com ela. O que o mundo chama de falta é, na verdade, uma transmutação, uma purificação de desejos antigos que já não pertencem à mulher em que ela está se tornando. Os sinais começam a aparecer de forma inesperada. Ela já não tolera conversas vazias, não se interessa por jogos emocionais, não se atrai por presenças sem verdade. É como se seus sentidos tivessem sido reprogramados. O que antes a entusiasmava, agora aborrece. O que antes era suportável, agora é insuportável, porque o silêncio do corpo despertou nela uma escuta mais profunda, uma escuta que percebe o não dito, que sente as intenções, que vê a alma por trás das palavras, e isso a torna mais seletiva, mais exigente, mais rara. Ela entende que já não está mais disponível para relações que não respeitam sua profundidade, que já não pode fingir não sentir o que sente, que seu corpo, agora em silêncio, se tornou um oráculo. Jung afirmava que quando uma mulher se aproxima do si mesmo, do seu centro psíquico mais autêntico, tudo que é falso começa a colapsar, e é precisamente esse colapso simbólico que ela está atravessando.
O colapso do que era frágil, servil, do que era apenas sobrevivência, porque agora ela não quer mais sobreviver. Ela quer florescer, e florescer requer espaço, poda e paciência com o tempo da alma. No entanto, este novo estado do ser assusta não os outros, mas a si mesma, porque uma parte ainda ferida teme não voltar a ser amada. Teme que essa força afaste tudo. Teme que não exista ninguém à altura da nova versão que está emergindo. Mas a mulher transformada já não aceita relações como anestesia, não troca o afeto pela companhia, e embora isso lhe custe longas noites em silêncio, ela sabe. Seu corpo não está em abstinência, está em proteção. Está reservando espaço para algo que vem da alma, não da carência. A transformação se completa quando ela compreende que já não precisa ser buscada. Ela é o centro, é o fogo, é a luz que revela. E quando essa luz se acende, aqueles que não suportam sua intensidade se afastam e os que chegarem depois não a buscarão pela metade. Porque a mulher que atravessou sua própria escuridão já não precisa ser salva. Salvou a si mesma. E este encontro consigo mesma muda tudo. Não se pode mais voltar atrás. O que antes era necessidade, agora é escolha. O que antes era compulsão, agora é critério. Ela pode amar, sim, mas já não ama por necessidade, ama por transbordamento. E esse amor, quando chegar, não virá para completá-la, virá para acompanhá-la. Sua alma já está completa. E este novo estado desperta algo profundo, um senso de missão, de propósito, de clareza. Ela compreende que sua experiência não foi apenas pessoal, mas simbólica, que seu corpo silencioso representa todas aquelas que foram educadas para depender, para se distrair, para ceder. E agora ela sente um impulso de ser farol, não para guiar caminhos, mas para acender luzes, porque só quem se encontrou na escuridão pode ensinar outros a não temê-la. Jung chamaria isso de a manifestação do si mesmo, quando a alma já não deseja ser aceita, mas expressa. Tudo o que perdeu no caminho, os amores antigos, as versões frágeis de si mesma, as relações em que se encolhia para caber, já não dói como antes. Agora cada perda soa como libertação. Cada ausência se torna uma oração atendida. Porque a mulher que conheceu a abstinência da carne, descobriu o alimento da alma, e esse alimento a nutre de dentro. Nada que venha de fora será suficiente se não vibrar na mesma frequência do que já vive dentro dela. E assim ela se prepara não para voltar aos velhos papéis, mas para ocupar um novo lugar no mundo. Um lugar onde sua mera presença basta, onde sua voz tem autoridade, onde seu silêncio é reverenciado e quando o corpo voltar a desejar, será por escolha sagrada, não por dependência emocional. Quando o amor bater a porta, não encontrará uma mulher necessitada, mas uma mulher plena, completa, pronta. E até então ela permanecerá firme, não em abstinência, mas em vigília, porque agora ela sabe, o corpo se cala, sim, mas é a alma que finalmente fala. Há silêncios que parecem frios, mas guardam brasas. Há ausências que, vistas de fora, parecem perdas, mas por dentro são terra fértil. E há mulheres que, se afastando do mundo, não se apagam, se acendem em outro plano. O corpo, quando se cala, não morre, se torna altar, um espaço sagrado onde a alma finalmente encontra a coragem de falar, e tudo que antes parecia ausência de vida se revela agora como presença divina que gera uma nova identidade, mais lúcida, mais rara, mais completa. Nada do que foi vivido se perde, tudo se transmuta. O desejo que antes era urgência, agora é escolha. A dor que antes era ferida, agora é cicatriz com sabedoria. A mulher que atravessa a abstinência com consciência não se afasta do amor. Está aprendendo a amar a partir de um lugar onde já não há fome, mas abundância. E nessa abundância silenciosa, ela se torna intocável. Não porque ninguém pode alcançá-la, mas porque ninguém pode manipulá-la. Você consegue sentir dentro de si o reflexo deste caminho? A saudade sem nome, o mal-estar de não pertencer mais ao que um dia chamou de lar, o desejo de se retirar sem saber exatamente por quê. Não é a fragilidade, é o primeiro chamado.
Talvez este vídeo não tenha chegado por acaso. Talvez seja apenas o espelho de algo que tem pulsado dentro de você por muito tempo, mas que ainda não havia sido nomeado com clareza. E agora que foi, algo mudou. Se esta jornada tocou uma parte esquecida de quem você é, então permita-se continuar. Não apague a faísca que se acendeu. Compartilhe esta mensagem com quem você sente que seu corpo também se calou, mas ainda não sabe por quê. Escreva nos comentários como ressoou em você, e se quer continuar esta jornada conosco, com a mesma profundidade e verdade, inscreva-se no canal. Aqui, cada palavra é uma semente, cada silêncio é terra, e cada vídeo um rito. Porque no fim, fica isso. Uma mulher que aprendeu a ouvir o que a alma sussurra quando o mundo faz barulho demais. E esse sussurro diz: você não está sozinha, você está despertando. Se sente pronto para embarcar nesta jornada de transformação, junte-se a nós. Curta o vídeo para apoiar esta mensagem, inscreva-se no canal La Filosofia de la Vida e clique no sino